Como agir com um homem grosseiro, rude, que te trata mal? Infelizmente, isso é mais comum do que nós gostaríamos. Eu converso diariamente com mulheres que se sentem rejeitadas, humilhadas, porque o homem fala com ela de qualquer jeito, porque ofende ou fala algo num tom de voz que chega até a assustar essa mulher. Fala com ela na frente de outras pessoas que faz com que ela se sinta humilhada. Será que você passa por isso? Nessa live de hoje você vai entender o porquê que isso acontece, o que piora essa situação e, claro, a solução em 4 passos. Essa live ela é muito importante, então eu gostaria que você compartilhasse ela também com outras pessoas, justamente para que nós possamos acabar com isso, para que nós possamos espalhar esse conhecimento que vai tornar a vida das mulheres mais leve, mais feliz e mais conectada com o seu parceiro. Porque na minha experiência como terapeuta, o que eu mais vejo é que não é falta de amor, é falta de jeito. Bora aprender então como lidar com um homem grosseiro? Essa live de hoje, ela faz parte do Esquenta do CSC 30, Casal Sem Crise em 30 Dias, que é uma mentoria que eu faço em 30 dias todinha lá no WhatsApp. E aí me perguntaram, Kelly, mas por que você faz no WhatsApp? É justamente para que seja rápido e prático para você. Você não vai ter que entrar numa plataforma, colocar login e senha. Você logo pela manhã vai receber no seu celular tudo aquilo que você precisa para você cumprir esse plano estratégico de em 30 dias resolver desde os pequenos até os grandes problemas do casamento. E nós vamos começar a próxima turma já, no comecinho do mês. Então são as últimas inscrições, são as últimas vagas. Se você quer participar dessa turma, fala comigo quanto antes. Mas antes da gente ir lá para ver o que você vai fazer para agir com o homem grosseiro, eu trouxe 2 pontos muito importantes que você tem que saber. Você tem que ter consciência disso para que você possa resolver esse problema. Quais pontos são esses? Vamos lá, ó. Primeiro, o seu marido, ele não é grosseiro com qualquer um. Pensa um pouquinho. Ele não é grosseiro com qualquer um, não é? Ele é grosseiro com quem ele se sente à vontade para ser grosseiro, ou quando ele sente a necessidade de ser grosseiro. Quando que a gente tem necessidade de ser grosseiro? Num momento de insegurança, num momento em que você precisa se defender, você é grosseira também. Então, um marido grosseiro, diante dessa sensação de insegurança, ele vai ser grosseiro. E quando que uma pessoa se sente à vontade para ser grosseiro com você? Pensa aí um pouquinho. As pessoas, elas percebem o seu posicionamento na vida. Quando você se posiciona diante das outras pessoas, mostrando que aceita qualquer coisa, que as pessoas podem falar o que quiser, fazer o que quiser com você, que você nunca se afasta, essa é a hora em que uma pessoa se sente à vontade para falar com você de qualquer jeito. Então, ou é um desses casos, ou é os dois. Ou o seu marido se sente muito à vontade para ser grosseiro com você, porque ele sabe que você não vai embora, porque ele sabe que você não vai se posicionar. Ou ele está vivendo num momento de insegurança emocional. Geralmente o que eu vejo no meu trabalho é que são essas 2 coisas ao mesmo tempo. A maneira com que esse casal se trata gera insegurança emocional. E diante da insegurança, todos nós, tá? Nós lutamos ou fugimos. É uma reação emocional. Só que um homem rude, ele não foge. Ele luta. Luta sendo grosseiro, falando com você, te machucando. Aí talvez você esteja pensando assim, Kelly, mas eu não passo insegurança para o meu marido. Eu falo para ele que o amo, eu o trato bem, eu faço tudo por ele. Ah, mas é aí que eu te pego. Assim, essa maneira com que a mulher demonstra, quer passar a segurança para o seu companheiro, geralmente só piora a situação. A mulher, ela ama do jeito que ela gostaria de ser amada. Só que o homem não é uma mulher. Por isso que no CSC 30 você aprende como o homem funciona. A mulher, ela sente segurança no seu homem. Em saber que ele a ama, em saber que ele está só com ela, em saber que ele vai defendê-la e estar ao lado dela para aquilo que ela precisar.
É assim que a mulher se sente segura. Só que não é assim que o homem se sente seguro. O homem, ele se sente seguro quando ele se sente homem suficiente para você e para sua família. E aí, a mulher, nessa tentativa de salvar o casamento, ela critica, briga, reclama, fica atrás dele ensinando como é que ele deve fazer as coisas. E qual que é a mensagem que isso passa? De que ele não está dando conta, de que nada do que ele faz é certo. E é isso que gera insegurança nesse homem. E é nesse momento que ele vai ser rude com você. Fez sentido? Então tá, vamos seguindo que você vai entender como é que você resolve isso, tá? Outro ponto importante que você tem que saber antes da gente continuar é que o homem, ele não muda por você. Aceita que dói menos. Ele não muda porque você tá triste. Ele não muda porque você tá brava. Ele não muda porque você quer. Ele não muda nem pelos seus filhos. Ele muda por ele mesmo. Porque ele quer algo ou porque ele não quer perder algo. E é muito importante você saber disso, porque é assim, é baseado nesse conhecimento que nós vamos encontrar a solução desse problema. Ok? Então, vamos lá. Antes de você ver a solução, eu quero que você saiba o porquê que isso acontece, né? Por que, cargas d'água, esse homem é tão grosseiro com você? Primeiro, imagina aí que uma pessoa aprende como se relacionar com outra a partir da família que ele veio. Então, provavelmente um homem rude, grosseiro, veio de uma família que resolvia as coisas no grito, que resolvia as coisas na força. Provavelmente era uma família também grosseira. E foi assim que ele aprendeu esses comportamentos. Só que a gente não traz só o comportamento da nossa família de origem. Nós trazemos também as inseguranças. Esse homem traz travas emocionais por ter vivido numa família assim. Medos, abandono, situações onde essa criança precisava de cuidados, mas não recebeu. E lembra que diante da insegurança a gente luta ou foge? Então esse homem aprendeu a lutar e também traz com ele travas emocionais que facilitam com que ele seja grosseiro. E aí ele encontrou o quê? Com você, mulher, que também veio de uma família onde você aprendeu comportamentos e também trouxe as suas travas emocionais. Então, o que geralmente nós vemos? Uma mulher que aceita grosserias do marido, geralmente é uma mulher que veio de uma família que lá na infância, né? Provavelmente, todas as vezes que ela tentava impor limites, ela era punida. Todas as vezes que ela tentava se impor de alguma maneira, ela recebia uma bronca. Então ela aprendeu que ela tem que aceitar aquilo, que é daquele jeito que a melhor coisa que ela faz é se submeter às vontades dos outros. E aí é o casamento perfeito, né? Alguém que aceita a grosseria encontra alguém que é rude. E aí um completa o outro nesse momento. Fez sentido isso para você? É muito importante eu falar aqui nesse momento. Eu acabei de dizer que é uma mulher que aceita a grosseria. Uma coisa que não funciona, tá? E é justamente nisso que nós vamos entrar agora. No que piora a situação. Uma coisa que não funciona é você querer impedir a grosseria falando mais alto. A gente vê muitos conselhos por aí, né? Principalmente dessas mulheres que se dizem tão fortes e tão guerreiras, que elas falam, o quê? Aceitar grosseria? Eu falo muito mais alto. Olha, pessoas que pensam assim ou estão vivendo um pé de guerra ou são solteiras. E é justamente por isso que estão solteiras. Então, vamos dar uma olhadinha no que piora essa situação para que você não cometa mais isso aí na sua casa? Vamos lá. Fiz uma listinha aqui, hein? Primeira coisa que piora demais as grosserias. Você ficar dando desculpas pro comportamento dele. Ele é grosseiro? E aí você fala assim, mas tadinho, ele estava cansado, estressado hoje. Ele foi grosso comigo, mas eu fiz uma coisa que ele não gostou, foi por isso que ele me maltratou. Você fica arranjando desculpas para isso. Você fala, ele é assim, porque a família dele é assim, porque ele trouxe travas emocionais. Tudo bem, tudo isso pode ser verdade, tá?
Esse homem pode estar estressado, ele trouxe travas emocionais, você fez alguma coisa que ele não gostou. Só que isso não é desculpa para ele te maltratar, né? Todos nós passamos por estresse, todos nós temos travas emocionais, todos nós temos que conviver com coisas que às vezes a gente não gosta. Mas isso nunca pode ser desculpa para a grosseria, para o maltrato. Então, para de dar desculpas, hoje ele é um adulto responsável e consciente das suas atitudes. Segunda coisa que piora. Achar que você, esposa, é que é a responsável por ensinar esse homem como ele deve agir. Que você é responsável por salvar ele desse jeito grosseiro dele agir. A mulher, muitas vezes, toma essa posição de salvadora e até de mãe do seu marido, querendo mostrar para ele como, educar esse marido como é que ele deve agir. Isso piora demais a situação. Esposa não é mãe. Se a mãe dele não ensinou ele a ser educado e gentil, não é você que vai ensinar. Não é o seu papel ensinar o seu homem. Ok? Então, querer salvar ele, ensinar ele, achar que você é responsável pela mudança dele, piora demais. Porque você fica no pé desse homem, gerando ainda mais insegurança emocional. E como é que ele vai agir? Sempre já, tá, gente? Diante da insegurança emocional, esse homem vai lutar com você. Ou vai te deixar falando sozinha, né? Quer fugir. A única coisa que você pode salvar é a si mesma. A única pessoa que você tem a responsabilidade de melhorar, de mudar, é a si mesma. Tá? Pega isso pra você, que vai ser um divisor de águas na sua vida. O que mais que piora? Piora demais o revidar. Piora demais você querer falar mais alto. Você querer ganhar dele na força. A mulher não ganha do homem na força. Ok? Então, revidar é falar mais alto. É querer ofender também. É ficar dando alfinetada, indireta. É também, gente, se fazer de vítima. É uma maneira de revidar. Aquela mulher não penteia nem o cabelo mais. Ela quer ter a cara da derrota para que ele olhe para ela e fale, olha o que eu fiz com essa mulher. E esqueça, ele não vai se sentir responsável por isso, tá? É mais fácil ele olhar para você e falar, olha, nossa, deixa eu me afastar disso aqui. Ainda bem que eu tô me afastando, porque olha a situação que tá essa mulher. É mais fácil ele fazer isso do que ele falar, ai, coitadinha, vem cá que eu vou mudar por você, para você ficar feliz. Isso não vai acontecer, tá? Então, revidar é um erro muito grave. Uma pessoa que tem o hábito, que tem o comportamento de lutar para se defender, de ganhar as coisas no grito, na grosseria, esse homem não vai se curvar a uma mulher que tenta gritar com ele de volta, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Essa é a parte que eu mais gosto. E todas essas coisas que eu estou falando para você, elas fazem parte do CSC30. Né? As pessoas que participarem desse grupo vão receber durante 30 dias no seu celular, super prático. Vocês vão receber aulas com ensinamentos, porque sim, mulher, você tem que aprender coisas novas. Para você resolver aquilo que até hoje você não conseguiu, você precisa aprender algo novo. Você não vai conseguir resolver as mesmas coisas do mesmo jeito que você já tentou até hoje. Você precisa aprender como o homem funciona, como se comunicar de maneira mais assertiva, como trazer mais intimidade, como resolver aqueles pepinos, aqueles assuntos sérios que vocês precisam sentar e fazer acordos. Tudo isso você aprende no CSC30. É um plano estratégico para que em 30 dias você resgate o seu casamento. E quando a gente fala aqui de grosseria, isso faz parte do nosso conteúdo. Só que o CSC30, gente, não é só ficar assistindo aula sozinha. É realmente um acompanhamento terapêutico muito próximo. É por isso que eu não faço turmas grandes. Então são grupos pequenos, porque além de receber as aulas, você tem direcionamento. Você tem uma atividade para cada dia. É isso que vai mudar a sua vida. Só que você fala comigo, né? Você conta a sua história, a gente interage diariamente para que eu possa não só te apoiar nessa mudança, mas também moldar o programa para atender a sua necessidade. Então é um programa fantástico
Eu amo trabalhar com isso e eu amo mais ainda ver o resultado dessas mulheres depois de 30 dias. Se você quiser receber o depoimento de quem participou, fala comigo que eu mando para você, tá bom? Bora lá? 4 passos para você acabar com a grosseria do seu marido. Se você colocar em prática, eu garanto, tá? Eu garanto para você que as coisas vão mudar. Primeiro passo. O primeiro passo vai precisar de um caderninho, tá? Porque você vai sentar e vai começar a pensar. Em quais situações essa grosseria aparece? É quando eu tô em casa sozinha com ele? É quando nós estamos em algum lugar, sempre que a gente está ali, ele é grosso comigo? É quando vocês estão com algum grupo de pessoas? Né? Sempre que ele tá com aqueles 2 amigos, ele fala com você de qualquer jeito? Identifica qual é a situação, o lugar, as pessoas que estão ali e o que é que acontece. Anota o que é que ele faz. Ah, ele faz assim, ele fala assado. Escreve detalhadamente quais são os acontecimentos desse momento. E escreva também o que é que você faz. Porque é a junção do que ele faz com o que você faz que gera essa grosseria. Então, por que você vai anotar isso? Porque você precisa ter clareza de como que vocês interagem para que essa grosseria apareça. O que, aonde, com quem, o que acontece, como é que vocês fazem para essa grosseria acontecer. É muito importante você ter clareza disso, porque aí fica fácil de você mexer essas pecinhas. Se todas as vezes que ele está no trabalho e você aparece do nada para falar oi, ele é grosseiro com você? Olha como que ficou fácil. Você já sabe que você não vai mais aparecer no trabalho dele do nada, porque ele provavelmente não gosta disso. De alguma maneira ele se sente inseguro naquele momento e ele te maltrata. Então identifica isso, para que você possa mexer em algumas peças, mudar algumas coisas, algum comportamento, alguma fala ou alguma coisa nesse cenário, para que você possa interromper esse ciclo de grosseria. Beleza? Esse é o primeiro passo. Você precisa ter clareza do que é que acontece. Segundo, vamos ver. Esse é fundamental. Lembra que eu falei que todas as vezes que nós, seres humanos, tá? Você também. Todas as vezes que você se sente insegura, você tem uma reação emocional de luta e fuga? Muito bem. Se a insegurança traz a grosseria, você precisa oferecer segurança emocional para o seu marido. Só que olha só, todo mundo que participa do CSC 30 já aprendeu isso. Você não traz segurança para o seu marido resolvendo o problema para ele. Você não traz segurança para o seu marido dizendo, eu te amo, eu faço tudo por você. A segurança do homem está onde? Nele mesmo. Para você trazer segurança emocional para o seu marido, você precisa validar, reconhecer e acolher esse homem. Aqui eu vou explicar de maneira breve. Lá no CSC 30 você aprende isso detalhadamente e inclusive você recebe roteiros de como fazer isso, tá? Vamos lá. Validação é você olhar para esse homem e dizer que você acredita no potencial dele, que você sabe que ele vai conseguir todas as coisas que ele quiser, mesmo antes dele fazer alguma coisa. Sabe quando você enche a bola de alguém para que essa pessoa se sinta confiante? É isso. Então, quando seu marido trouxer um problema do trabalho, você não vai ficar tentando resolver para ele. Você vai olhar para ele e vai dizer, meu bem, eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução para isso. Você é um homem super capaz. Nossa, eu admiro demais você nisso. Você vai resolver. Quando ele chegar para você e falar, olha, eu quero que o nosso casamento dê certo, mas eu não sei como mudar. Você não vai dizer para ele tintim por tintim o que ele tem que fazer. Você vai olhar para ele e vai falar, meu amor, eu confio em você. Eu sei que você vai dar conta, que você vai encontrar um jeito de ser o melhor marido possível para mim. Isso é validar. É você dizer para ele o quanto você confia no potencial desse homem. Isso faz com que ele se sinta seguro dele mesmo. Reconhecer.
Reconhecer não é ficar elogiando o seu marido do nada, inventando elogios. Você não tem que paparicar o seu marido. Ele não é um bebezinho que precisa de paparico. Ele é um homem que precisa sim ser reconhecido naquilo que ele faz de bom. No quanto ele se esforça por você e pela sua família. Então não importa se ele faz poucas coisas, se o que ele faz não é perfeito, e se aquilo que você gostaria ele ainda não está fazendo. Aquilo que ele fizer de bom, agradeça, reconheça. Porque isso faz com que ele tenha vontade de fazer mais por você. Um homem precisa ser reconhecido no seu esforço. Então isso é muito importante. E depois nós temos o acolher. Acolher é quando esse homem vier falar com você sobre coisas dele, você não vai ficar criticando, você não vai ficar diminuindo. Você vai fazer com que ele se sinta seguro para falar com você sobre qualquer assunto. Porque você vai ouvi-lo com respeito. Você vai respeitar as ideias dele, até mesmo quando você não concorda. Porque tá tudo bem você não concordar com o seu marido. Né? Eu e meu marido, nós discordamos em muitas coisas. Mas mesmo assim, há respeito naquilo que eu ouço da boca dele. Então, isso é acolher. E é assim que você traz segurança emocional para o seu marido. Tá? O homem, ele traz segurança emocional para a mulher de outra maneira. Né? Mas aqui eu estou falando com mulheres. Então, eu estou te ensinando a como trazer segurança emocional para o seu homem. Ok? Você aprende a fazer isso com detalhes no CSC 30. Eu aqui reforço o meu convite para você, porque lá é realmente um plano estratégico, tá? São 30 dias onde você vai ter várias etapas. Primeiro, para trazer segurança emocional, porque só depois de trazer segurança emocional que você consegue conversar sobre os assuntos sérios, resolver os problemas. Você também tem uma parte lá para cuidar de você, porque você, mulher, geralmente chega nesse programa precisando de cuidado, precisando também de colo, né? Precisando se fortalecer. Então há um espaço do programa todinho reservado para o seu cuidado. Você vai aprender a lidar com traições, pornografia, que mais? Brigas, grosserias, como trazer a intimidade, como resgatar a sexualidade, o prazer do casal. Então é muito bacana, você não pode perder essa. Vamos ver qual que é o terceiro passo? Bora lá. Veja só. Ser uma mulher doce nas palavras, mas firme nas atitudes. Olha só. Lembra que eu falei que o homem ele é grosseiro com quem ele sabe que ele pode ser grosseiro, né? E quando ele está inseguro. Nós já aprendemos como trazer segurança emocional para esse homem. Só que agora a gente vai falar sobre posicionamento. O que eu vejo muito? A mulher, na hora assim, diante da grosseria do homem, ela faz cara feia, greve de silêncio, ela fica dando alfinetadas, ela quer revidar de alguma maneira. Isso só piora a situação, você já viu isso aqui. A mulher ela tem que ser doce nas palavras, falar com um tom de voz seguro, calmo, palavras respeitosas. O seu marido ele merece o seu respeito, até mesmo esse marido grosseiro. Né? Então você constrange ele quando ele é grosseiro com você e você devolve respeito para ele. Então falar com ele com palavras respeitosas, nada de xingamentos, de palavras baixas, nada de tom de voz agressivo, isso só piora. Então você vai ser doce, vai ser feminina, né? Não vai falar com ele como um bebezinho, ele não é um bebezinho, ele é um homem adulto. Converse com ele como uma mulher adulta, mas com palavras doces, com um tom de voz respeitoso, carinhoso. Eu falo que o tom de voz que eu uso com meu marido, eu não uso com mais ninguém. É um tom de voz só para ele. Sempre é mais meigo, sempre é mais feminino, sempre é mais, literalmente, respeitoso mesmo. Porque ele é uma pessoa importante para mim. Então, isso é ser doce. Doce nas palavras. Agora, o que é ser firme nas atitudes? É não aceitar um comportamento grosseiro. Como que a gente vai fazer isso na prática, tá? Imagina que você tá aí. Acabei de ver um bicho aqui na minha frente. Morro de medo de besouro, gente. Vamos lá. Seu marido foi grosseiro com você, ok? Tá lá, ele falou com você de qualquer jeito, foi rude. Na hora que isso acontecer,
você vai olhar para ele com tranquilidade e vai dizer: meu bem, eu vi que você ficou incomodado com alguma coisa e eu quero falar com você sobre isso. Mas enquanto você estiver falando nesse tom de voz e dessa maneira comigo, eu não vou querer conversar. Então, ou você muda o seu tom de voz, ou eu vou sair daqui e depois a gente termina essa conversa quando você estiver mais calmo. Pegou? Depois essa live fica gravada, você pode assistir de novo e anotar isso, tá? Realmente anotar, porque se você não está acostumada a falar isso, na hora você se perde um pouco. Então você anota, você treina isso na sua cabeça e quando acontecer você já vai saber direitinho o que é que você vai falar. Outra situação é que se ele foi grosso com você e você conhece o seu marido, não é? Se você achar que se você falar isso com ele naquela hora vai piorar a situação, você vai se calar, vai esperar e no dia seguinte você vai falar para ele desse jeito: meu amor, ontem, quando você falou comigo daquela maneira rude na casa do seu amigo, eu fiquei muito chateada, me senti humilhada e até com um pouco de medo de você. Então você vai falar quando ele foi rude, o que ele fez e como você se sentiu. E aí você vai dizer: olha, então eu tô aqui dizendo pra você que eu não vou mais aceitar esse tipo de comportamento. Quando você quiser resolver algum problema comigo, me chame em reservado e fale de maneira calma comigo. Nós podemos conversar sobre qualquer coisa, mas não daquela maneira. Porque caso esse problema continue acontecendo, eu vou me afastar de você. Tá vendo que eu não xinguei, eu não briguei, eu não me fiz de vítima, eu só me posicionei. Falei: olha, quando você fez isso, eu fiquei chateada, eu quero te dizer que eu não vou aceitar mais esse tipo de comportamento. Então eu quero te pedir para que fale comigo com calma e não na frente de outras pessoas, porque caso esse problema continue acontecendo, a consequência, eu me afasto. Entende? Agora, quando você der uma consequência para esse homem, é importante que você cumpra isso. Porque se você der uma consequência, ele foi rude com você de novo e você não fez nada, você só falou que ia fazer e não fez, aí ele perde o respeito. Entende? Então você vai dizer o que aconteceu, como você se sentiu, vai fazer um pedido do que você quer para o futuro e vai dar uma consequência. Mas uma consequência que você realmente esteja disposta a fazer. Beleza? Fez sentido? E aí, gente, é realmente fazer, tá? Se você falar que se ele for grosso de novo com você, você não vai mais lavar a roupa dele, você não pode mais lavar a roupa dele mesmo, tá? Porque isso é ser firme nas atitudes. Doce nas palavras, por quê? Porque eu sou educada, respeitosa, falo num tom de voz tranquilo. Eu não enfrento esse homem, mas eu sou firme nas minhas atitudes. Se eu falar que eu não vou mais fazer alguma coisa, ou se eu falar que eu vou me afastar, é assim que realmente eu tenho que fazer. Isso é ser firme. Isso faz com que ele respeite o que você fala. Beleza? Sabe que aqui eu vejo às vezes algumas pessoas que ficam ameaçando ir embora. Ameaça que vai terminar o casamento, ameaça que vai separar. E geralmente a mulher que ela fala isso, ela tá pensando mesmo em separação. Só que ficar ameaçando que você vai terminar o casamento não é uma boa estratégia. Porque traz mais insegurança emocional ainda. Então, só fale de separação se é uma coisa que você já tem certeza e que é isso realmente que você vai fazer, tá? Porque se você falar pra ele assim: se você for grosseiro comigo, eu vou me separar. Ele é grosseiro e você não se separa, acabou o respeito. Ele não te leva mais a sério. Fechou? Bora pro último passo? Isso aqui é importante, ó. Se cuidar por fora e por dentro. Lembra que eu falei que você só pode salvar a si mesma? Que você só pode mudar a si mesma? Existe uma mágica quando você faz isso. Quando você se cuida. Quando você evolui como pessoa. Quando você melhora os seus comportamentos. A mágica é que o seu marido, ele reage à sua mudança. E é por isso que o CSC 30 ele é feito para mulheres. Ele não é um programa para homens. Você não tem que trazer o seu marido com você.
Ele é um programa para mulheres, porque a partir da sua mudança de comportamento, de conversação, de posicionamento, a partir disso, esse homem vai querer mudar por você. E ele vai também sentir medo de te perder. Então, uma coisa que você pode fazer é resgatar a si mesma, se cuidando por fora e por dentro. Por fora é o quê? Cuide da sua aparência, mulher. Isso faz bem para sua autoestima, para você se sentir bem com você mesma. E sim, quando você vê uma pessoa que se cuida por fora, sabe, uma pessoa que arruma o cabelo, que não precisa estar com nada caro, mas você vê que aquela pessoa, ela teve um cuidado com ela mesma. Quando você vê uma pessoa assim, automaticamente você internaliza que essa pessoa não aceita qualquer tratamento. Entende? Então, cuide de você por fora, sim. Cuide da sua aparência, cuide da sua saúde, vá fazer exercícios físicos, vá se alimentar de maneira saudável, né? Se arrume da melhor maneira que você puder e do jeito que fizer sentido para você. E cuide-se por dentro, que é aprendendo coisas novas, evoluindo como pessoa, sabe? O CSC 30 é um bom caminho para isso, porque lá você vai aprender comunicação, vai aprender sobre relacionamento, vai aprender sobre autocuidado. E tudo isso te transforma. E ao você se transformar, se cuidar, esse homem vai ver isso. E ele vai reagir à sua mudança, tendo vontade de melhorar para você, se sentindo mais conectado, se sentindo mais seguro e se sentindo realmente na necessidade de ser também para você a melhor versão que ele pode. Fez sentido? Eu espero que sim. Eu vejo isso todos os dias no meu trabalho, que funciona, né? Não é com armas físicas, armas de guerra que você vai resgatar o seu casamento, mas com armas de feminilidade, de amorosidade e de sabedoria. É assim que a gente resgata um casamento. É preciso que a mulher ela resgate a sua feminilidade. E isso não tem nada a ver com ser submissa e ficar atrás do seu marido, mas sim de ser leve, de se permitir ser cuidada e de estar ao lado do seu marido. Eu espero muito que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Como eu disse, que você possa compartilhar essa live com outras pessoas, porque muitas mulheres precisam aprender essas coisas. E faça a sua inscrição para o CSC 30. Imagine, em 30 dias, você poder mudar essa realidade que faz um tempão que você está querendo. E eu sei que você está tentando mudar, que você está tentando resolver. O problema é que você tem tentado de uma maneira que está trazendo mais insegurança emocional. E aí só piora a situação, né? Então vem para o CSC 30 para que você aprenda um novo jeito. Para que em 30 dias você possa olhar para trás e falar, nossa, por que eu não comecei antes? Então fale comigo quanto antes. Começo do mês tem uma nova turma, ainda restam algumas vagas, são grupos pequenos, né, para poder acompanhar todo mundo bem de perto. E eu vou ficar muito feliz se eu tiver você comigo. E até lá a gente vai estar aqui, nesse esquenta gostoso, com lives todas as semanas, para que você já possa ir aprendendo e já aplicando esse conhecimento na sua casa. Beleza, gente? Ótima noite para vocês, bom descanso e até a próxima!